Olá, bem-vindo a mais um lançamento de uma oferta na Begin. Eu estou aqui com o Rodrigo Fisman, que é o nosso CEO e é também o investidor líder da rodada que nós vamos abrir agora. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Mais uma oportunidade que a gente está trazendo, reforçando aí para vocês. Oportunidade que eu estou liderando, estou investindo, botando meu dinheiro, skin in the game, como a gente fala no mercado financeiro, e abrindo aqui para todos vocês que nos estão assistindo a oportunidade de investir junto com a gente. Rodrigo, podemos, assim, nesses minutos, para dar aquela sensação para as pessoas que estão entrando, assim, que micro spoilers nós podemos fazer da oferta que está sendo aberta? Assim? O que nós podemos dar de cheiro do que a gente vai abrir em instantes aqui no evento? Legal, vamos lá. Acho que essa é uma oferta muito interessante, né, porque é de um mercado que eu particularmente atuei não no nicho específico, mas é uma empresa posicionada no mercado financeiro, do qual tenho aí um carinho especial. A gente está atuando no mercado de fundos imobiliários. O mercado de real estate, tá, no mundo é o maior mercado em termos de volume transacionado. O mercado de real estate é o maior mercado mundial. Tá? Uhum. Então, realmente, assim, é um mercado muito pujante que no Brasil, né, começou, e eu tive a oportunidade de conhecer, enfim, é um mercado que eu tenho uma proximidade, eu tive a oportunidade de conhecer uma das pessoas que foi responsáveis, eram dos sócios da XP na época, isso em 2013, lá atrás. Para quem não sabe que está aqui, eu, enfim, fui sócio da XP lá em 2013 até final de 2016, e conheci uma das pessoas que escreveu a legislação de fundos imobiliários no Brasil. Uau! E sempre, enfim, acompanhei muito esse mercado. E hoje, com um mercado super polarizado, do jeito que está, banco para cá, corretora para lá, os grandes players aí, XP e BTG, muito polarizados e dominando o mercado, sobraram poucas instituições e players independentes no mercado financeiro de forma geral. Nós aqui no Grupo Solon somos um desses players. A Begin é um player independente, né, no mercado financeiro, e a gente então conheceu e se aproximou de um outro player independente super relevante no mercado de fundos imobiliários brasileiros e que a gente vai estar trazendo aqui para os nossos investidores, para, enfim, os nossos espectadores aqui, essa oportunidade de investir junto com a gente. E é muito interessante, né? Porque a gente vê chegando em quase 5 milhões de CPFs na Bolsa. E só nesse mercado, nós estamos falando de 30% desse universo são investidores que atuam nesse mercado. Exato. E isso hoje, né? O mercado brasileiro é um mercado ainda em desenvolvimento, né? Quando a gente olha o mercado brasileiro versus o mercado americano, a gente está ali 20, 30 anos para trás. Os últimos 5, 10 anos foram muito relevantes em termos de crescimento, mas fato é que a gente tem 1,5 milhão de investidores em fundos imobiliários, aproximadamente, sendo que nós, nessa plataforma que a gente vai apresentar aqui para vocês, essa oportunidade hoje, tem uma parcela relevante desses CPFs de investidores de fundos imobiliários. Por isso que a gente ficou bastante animado com o deal, com a oportunidade. Tem aí um potencial de retorno bastante expressivo ao longo dos próximos anos, não só pelos números que a gente vai apresentar, pelo time que está envolvido nesse negócio, tanto o time que construiu como o time que veio recentemente, como também pelo fato, reforça o ponto de ser uma das últimas empresas independentes no mercado financeiro e a última relevante no mercado de fundos imobiliários. Isso traz um valor de equity, né, um valor pro negócio muito, muito relevante, porque ele fica cobiçado. Tá? Enfim, depois eu conto alguns spoilers, mas a gente comentando da operação, meu telefone pipocou aí ao longo do dia. Então vamos matar a surpresa? Vamos lá? Então vamos lá. Quem está chegando agora para captar investimento na Begin? Solta aí. É isso aí, o Clube FI está aqui com a gente. Nós estamos aqui agora, vocês estão vendo chegar aqui o Felipe Guinle e o Rodrigo Cardoso, que estão representando o Clube FI. O Rodrigo Cardoso é fundador do Clube FI
né? O Felipe é um dos sócios e agora se juntando também ao Grupo Solo. Isso aí. Sejam bem-vindos. Este é a nossa nova oferta aqui. Tudo bem, gente? Boa noite, Fisma. Boa noite. Paulo. Foi um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Prazer é nosso. Matou a curiosidade aí do pessoal. Acabou o suspense. Exato. E tava falando, meu telefone pipocou, porque ontem saiu uma matéria na Bloomberg falando do clube, comentou aí sobre o envolvimento da Solo e o mercado tá querendo saber o que vai acontecer com o clube daqui para frente. Foi a maior novidade da história e essa é a segunda maior novidade da história. A gente falou que nos próximos dias a gente ia divulgar mais coisas aí. Exatamente. Agora estamos com essa rodada. Isso aí. É um grande momento para o Clube FI e um grande momento para a Begin, né, também junto. Assim, e para o mercado de fundos imobiliários. E para o mercado de fundos imobiliários, exatamente. Vamos explicar um pouco para o investidor aqui, vamos projetar aqui então para nós um pouco do que é o Clube FI. E aí, Rodrigo, Felipe e Rodrigo Cardoso vão explicando para as pessoas o que a gente tem aqui na rodada. Então, o Clube FI hoje é a maior plataforma de fundos imobiliários do Brasil. A gente centraliza, eu chamo ele de um grande centro de informações de fundos imobiliários. A gente concentra todas as informações que são divulgadas pelos administradores dentro da nossa plataforma com ferramentas que possibilita a leitura dessas informações de uma forma rápida e fácil para ajudar o investidor a tomar a sua melhor decisão de investimento. A gente também é um marketplace, né? Tem várias casas de análise que estão plugadas à nossa plataforma, carteiras recomendadas. A gente pretende expandir tudo isso e também dando suporte para novos tipos de produtos aí relacionados ao mercado de fundos imobiliários. Maravilha. E essa é uma rodada de quanto? Resumindo aqui um pouco, a gente está apresentando aqui para as pessoas aqui na tela. Vamos lá? Maravilha, vamos lá. A gente está levantando 5 milhões de reais para o clube. O investimento mínimo e a tese, isso que eu acho legal, enfim, da convergência de valores que a Begin, Grupo Solon e o clube têm, enfim. Acho que depois o Cardoso vai contar a história dele, que é sensacional, o Felipe também. Mas acho que o clube sempre teve ali para dar acesso à informação, transparência, possibilitar, independente do tamanho do investidor, né, que ele conhecesse mais sobre fundos, tivesse orientação para investir em fundos imobiliários. E, como o próprio nome já diz, um clube. Então, aqui na Begin, a gente está abrindo a operação, uma captação de 5 milhões de reais, com um mínimo de investimento de 2 mil reais. Tá? É uma operação que não, tradicionalmente, historicamente no mercado, não iria para o investidor assinante do clube ou outros investidores por esse valor. Tá? Então é uma super oportunidade. E isso é algo novo no mercado brasileiro, que a gente está literalmente fazendo história, como o Cardoso falou. A gente tem uma expectativa de retorno de 11 vezes em 5 anos que vai ser explicada aqui. Vocês vão entender o racional, o fundamento de como a gente construiu isso, e não sou eu que vou falar, vai ser o Felipe e o Rodrigo aqui. Enfim, eu só estou aqui no final do dia avalizando para vocês. Olha, eu comprei a tese deles e estou botando dinheiro nesse preço, né, nesse valuation, e abrindo aqui para todos vocês investirem junto conosco. Né? Com um mercado gigantesco. Né? Hoje a gente está falando de um mercado que já existe ali na Bolsa, de 5 milhões de CPFs na Bolsa, sendo 1,5 milhão aí aproximadamente. 1.645.000 o número. Para ser exato, né? Muito bom, muito bom. Atualizou recentemente, né? Exato. E isso num cenário de Brasil que o jogo começou há pouco tempo. Né? Dessa tese de financial deepening, né? que as pessoas falam, ou seja, cada vez mais os investidores, o brasileiro, poxa, olha a população brasileira versus o número de investidores que a gente tem na Bolsa, versus a relação com os Estados Unidos e outros mercados. A gente não precisa ir muito longe. Então ainda tem muito para crescer. Por isso aqui a gente fala aí de mais de 17 milhões de possíveis a gente vai aprofundar um pouco esses números, né, para mostrar para todo mundo aqui acompanhando a gente, mas o Fisman, chamar você por Fisman, que tem outro Rodrigo aqui, né? Falou muito bem sobre o mercado americano, que cerca de 45% da população investe de alguma maneira nos ativos imobiliários, enquanto aqui no Brasil a gente está falando de menos de 1%. Então, realmente, o espaço de crescimento é muito vasto e a gente vê isso acontecendo, se eu não me engano, né, Rodrigo,
3 anos de crescimento no mercado de fundo imobiliário brasileiro, são mais de 7 vezes, 700% o mercado cresceu só nesse momento. 8 vezes, no caso. 8 vezes. Pois é. O mercado dos Estados Unidos existe desde a década de 60, né? São os chamados REITs americanos, né? Uhum. E a gente tá com o crescimento desse mercado, ele aumentou muito por 2 fatores principais, né? A taxa de juros, óbvio, mas também a facilidade de entendimento que você só encontra nesse mercado. Porque quando você vai investir em renda variável, por exemplo, mercado acionário, você tem uma certa dificuldade para você entender exatamente o que você está investindo, e a previsibilidade é muito baixa. Verdade. No caso do mercado de fundo imobiliário, ele é tangível. Então, o brasileiro está acostumado, né? O brasileiro gosta de tijolo. Ele gosta de imóvel, ele vê o imóvel como uma proteção do patrimônio dele, né? Você tem aí, os imóveis passaram por períodos de hiperinflação, né? De planos horrorosos aí que foram implementados na nossa economia, eles estão aí de pé, né? Então, ele tem esse entendimento, ele facilita muito a entrada desses investidores, eles se tornam... o investidor tem muito mais conforto de investir em fundo imobiliário, e o fundo imobiliário é considerado a porta de entrada para o investidor em renda variável. Então ele tem um perfil que eu diria que ele é um pouco mais arrojado que a renda fixa, mas ele é mais conservador do que o investimento em ações. Então isso agrada bastante o investidor, e é um investidor que participa muito do mercado, porque ele consegue entender o que está acontecendo. Então, opina. Então, você tem lá um fundo que tem diversos imóveis na sua carteira, e aí o fundo aluga por X reais o metro quadrado, ele discorda e vai lá e fala, e não sei o que e tal. Então, é um mercado que você tem uma participação muito grande, né? Então, por isso que a gente criou também esse nome, né? Clube, né? Comunidade, e tem tudo a ver com o que a gente está fazendo agora aqui para poder dar essa oportunidade aí de todos aqui poderem participar aí desse crescimento, não só na nossa comunidade, mas de pessoas que também estão fora do mercado de fundos imobiliários, né? Porque realmente é uma excelente oportunidade de um mercado que, quando eu comecei, havia investindo nisso 12 mil investidores. Então a gente brinca falando que só tinha mato quando eu comecei a investir. Mas isso aí a gente pode contar mais detalhes aí depois, tá? Sim. E o que é interessante até, que é o que a gente está mostrando aqui, o que tem a ver com tudo que você acabou de falar agora, é que à medida que o investidor vai se abrindo, o Brasil tem muita oportunidade, né, de financiarizar o mercado imobiliário, né? Uhum. Você tem muitas regiões com muitos ativos interessantes que não estão dentro de fundos imobiliários ainda. Então tem muito o que crescer, tanto do lado de transformar esses ativos imobiliários em ativos financeiros, quanto em trazer investidores para isso. E aí, à medida que esse mercado cresce, o clube também tem um potencial de crescer junto, porque ele ajuda a guiar o investidor nesse processo. Ele ajuda a criar e também ajuda o mercado a crescer, porque cada vez mais pessoas estão entendendo as vantagens desse mercado. Só o mercado de fundos imobiliários oferece. É um mercado que você participa do mercado imobiliário, subtraindo todas as inconveniências de você investir diretamente em imóvel, porque quem investe diretamente em imóvel sabe a quantidade de burocracia que está envolvida nisso, e com o fundo imobiliário se elimina tudo isso, né? Exato. E aí, assim, apresentando um pouco o tamanho desse mercado, que foi aquilo que vocês acabaram de falar, né? Quer dizer, um crescimento muito expressivo, né? E com um potencial de crescimento ainda maior, né? O negócio, eu acho que vale a gente... Só reforçando o que a gente já falou, né? Esse crescimento de 8 vezes aí no mercado, e que ainda é muito pouco. Acho que o Rodrigo tem uma visão mais... os números melhor na cabeça, mas o quanto que a gente tem do mercado imobiliário brasileiro em fundos imobiliários versus o mercado imobiliário como um todo, né? Então, eu não sei exatamente a relação, mas... tem uma noção de que a gente ainda tem muito pouco de ativos em fundos imobiliários versus a oportunidade de crescimento que o mercado... Você imagina, eu não tenho esse número, mas você imagina o seguinte: qualquer imóvel, qualquer coisa com atividade imobiliária pode se transformar em imóvel. Para você ter ideia, lá nos Estados Unidos, o maior REIT, que é o fundo imobiliário americano, é um fundo de antenas. Então você pode ter fundo de antenas também. Você pode ter fundo... Tem um fundo imobiliário que tem um dos ativos é uma torre de teste de elevador, por exemplo. Esse assunto, Então a gente já tem fundos hoje que tem data centers na sua composição.
Então você imagina, qualquer coisa pode se transformar em imóvel. Aí você pode falar, isso vale também para... Quando eu falo qualquer coisa mesmo. Então, por exemplo, imagina um monte de imóvel antigo, mal acabado. Enfim, fundos imobiliários podem atuar nesse mercado para fazer, por exemplo, retrofit e ter um fundo que só faz retrofit, por exemplo. Então, cada vez mais estão surgindo novos tipos de fundos imobiliários para atender todos os perfis do mercado imobiliário. Perfeito. E agora veio recente, né, o Fiagro. Né? A gente, mercado brasileiro, um dos maiores mercados de agro do mundo, e fundos imobiliários passando a ser um veículo de investimento do mercado de agro. Exatamente. Então você tem, são várias ramificações que tornam o tamanho do mercado de fundos imobiliários talvez o mais representativo em termos de potencial de crescimento da indústria financeira. Perfeito. E para você, investidor que está vendo a gente aqui, isso é super relevante para mostrar o mercado já é muito grande e veio crescendo, como vocês podem ver aqui. Cresceu 8 vezes nos últimos 5 anos, tem mais de 140 bi em ativos, mais de 400 fundos imobiliários e mais aí 645 investidores, CPFs aí investindo em fundos imobiliários no Brasil. Isso aqui é uma gota no oceano. Então a gente estava comentando com vocês sobre Fiagro, fundo de antena, que eu nem sabia que existia, enfim, para mostrar para vocês que o mercado efetivamente, o mercado potencial é muito maior do que a gente já tem e já dá para fazer muita coisa com o Clube FI. A gente vai contar um pouquinho mais para frente, só com os números que a gente está mostrando aqui para vocês. Só a título de comparação, nos Estados Unidos o mercado de REITs representa aproximadamente 2 trilhões de dólares. Então, enfim, o Brasil é um país muito grande, tem muito a ser explorado ainda. Para você ter uma ideia, o primeiro fundo listado na Bolsa foi em 2003. Então, realmente, é um mercado que está só começando e tem um potencial de crescimento explosivo aí nos próximos anos. Só para fazer um outro paralelo, Paulo, no slide anterior. Voltemos. No Brasil, a gente está falando de cerca de R$1 trilhão em poupança ainda, que é mais de 6 vezes o tamanho do nosso mercado de fundos imobiliários. Então, claramente existe um perfil do brasileiro que não conhece muito o que investir e saber como investir. Mais uma vez, o clube traz um papel super importante para mostrar para ele que existe essa porta de entrada de fácil acesso, que remete à tua história, que eu não vou fazer muito, não vou estragar aqui a surpresa de contar um pouco de como é que foi a tua trajetória, Rodrigo, mas isso é um outro paralelo muito interessante, o patamar que a gente pode alcançar quando a gente começa a trazer esse investidor muito cético que no Brasil tem para dentro de um mercado que tem uma assimilação muito rápido sobre como você pode crescer o seu patrimônio. E acho que só para complementar em cima disso, sei que a gente está fugindo do script, mas acho que mas é importante. Vai ajudar a turma aqui. Desses mais de 1 tri em poupança, por acaso eu vi esse número essa semana, mais de 800 bi é do varejo nos bancos. Ou seja, sob a ótica de potencial CPFs e usuários, que vocês vão ver que para o clube é relevante, enfim, é importante isso, a tendência é isso ir migrando e a quantidade de CPFs crescer. Não é que esse volume em poupança está concentrado no private, por exemplo, o segmento private de grandes investidores. Está no varejo. Então, no momento que começa a migrar, vem aí uma chuva de CPFs para crescer esses números. E estão falando de ativos, que faz sentido olhar para o varejo, estão falando de ativos, às vezes, que custa 10, 20 reais uma cota de fundo, né? Exatamente. Então, não estou falando de um investimento distante. Com certeza. De forma nenhuma. É o acesso ao investimento e a informação que eu acho que é o gargalo que ainda muita gente não consegue visualizar. Uma das grandes vantagens é o fracionamento, né? Você poder comprar um pedaço de um shopping, tipo Pátio Higienópolis, por algumas centenas de reais é realmente algo impensável, né? Se você e aí a pessoa, os filhos falam assim, vou pro shopping, o pai fala, vai que vai render. Já pensando como cotista, né? Então tem cotas de 1.000, tem cotas de 10, tem cotas de 100, tem de tudo. E aí, para dar um pouco do tamanho do mercado aqui, né, a gente tem aqui uma estimativa olhando só
percentual da população que se considera poupador, né? Quer dizer... Aqui é um estudo super interessante que, assim, por mais que a gente tenha um conhecimento muito bacana no clube, começa pelo Rodrigo, pelo time, a gente foi atrás de mostrar mais informação tangível sobre para onde isso pode ir. E esse estudo a gente pegou de análise de nada mais, nada menos do que do Google, que faz uma estimativa do que seria o potencial da nossa população a ser economicamente ativa. A gente está falando aí de um número que ainda não alcançamos, eu acho que é claro isso, de mais de 150 milhões de pessoas. E aí, nas siglas aqui de sopa de letrinha, a gente começa a reduzir esse universo para entender até onde o Clube FI pode atacar. É claro que a gente vai falar de um número de 150 milhões de brasileiros, é um número muito grande, mas a gente começa a pensar, dentro desse estudo que o Google fez, que ali foi a persona do planejador e do poupador tem muito a ver com o perfil que o clube já trabalha e, por que não, a gente já olhar mais para ele e oferecer mais serviços. E, por fim, quando a gente, dentro desse universo de 17 milhões de habitantes no Brasil, a gente foca exatamente o que vocês falaram, que são os números de CPFs únicos na Bolsa, que hoje está nas casas aí de 4 milhões e 200, mas é um número que continua crescendo. E os investidores de fundo imobiliário aí alcançando esse número, né? A gente, eu acho que é um pouco tendencioso para falar, mas para a gente é muito claro que é uma questão de tempo que esse número daqui a pouco tende a empatar, se não ultrapassar. O número de investidores em ações, até porque é mais conservador. Exatamente. Então, quando a gente olha para isso, que são números hoje atuais, a gente começa a entender qual é o alcance que o clube pode ter graças aos investidores que a gente está pensando aqui com a Biguin, investir para a gente se comunicar melhor. Tem a ver com educação e tem a ver com também esse acesso que a gente está conversando. Quer dizer, se só aqueles que são considerados planejadores e poupadores forem para o mercado, você já tem um potencial de crescimento muito maior do que o... Tem uma vida de empresa aí, se a gente só focar nesses dois perfis. Aí eu estou até com a minha colinha aqui, que é bacana, que eles falam dos outros tipos de perfis que a Google estimou, essas personas, que a gente traz os batalhadores que estão totalmente fora do mercado, pessoas que trabalham com dívida, né? Isso tem a ver um pouco com a nossa cultura, para finalmente entrar entre os céticos e os materialistas, são pessoas ainda um pouco afastadas disso. Então, são números que são analisados com tendências em tempo real, que o Google faz, entre outros estudos que a gente cruzou, e nos dá esse universo de campo de trabalho que é muito interessante. E geralmente quem não acredita é porque é bom demais para ser verdade. Porque quando eu conheci os fundos imobiliários, eu falei, onde é que está a pegadinha disso aqui? De eu poder comprar um pedaço de um imóvel, ganhar mais, ter acesso a empreendimentos de qualidade, onde é que está a pegadinha disso? Eu costumo dizer que para você convencer alguém de investir em fundos imobiliários, basta falar a verdade. Entendeu? Não tem, é a descrição pura do produto. E aí, olhando um pouco o modelo de negócio, que você explicasse um pouquinho para nós aqui, o modelo de negócio do Clube FI, hoje, para onde vocês estão levando ele agora a partir da rodada? Quer começar falando um pouquinho, Rodrigo? Sim, a gente tem... o nosso carro-chefe atualmente são nossos planos de assinatura, que uma vez assinando, você tem acesso às informações completas de toda a nossa base. Então, a gente tem base de todos os históricos, de todos os fundos que são listados na Bolsa, que hoje giram em torno de 400 fundos. Então, quando você assina um produto, então, por exemplo, na nossa plataforma, você vai lá, segue o fundo que você gosta ou que você investe, você começa a receber notificações quando novas atualizações são lançadas, né? Então, a gente tem várias ferramentas que a gente mostra histórico de vacância do fundo, e isso tudo a gente mostra de uma forma visualmente muito agradável, para que a gente sempre tenta fazer essa analogia com o imóvel, né? Para a pessoa entender, por exemplo, caiu um dividendo. Por que caiu o dividendo? Porque teve um inquilino que não pagou o aluguel, está pagando atrasado. Mas se você se informar, você vai saber que ele tá devendo esse aluguel e ele vai pagar esse aluguel um dia e vai pagar com as correções, com a multa, etc. Então, essa informação ela é fundamental para que você se posicione de forma correta, de acordo com o seu perfil de investimento. Isso é apenas um exemplo, né? Tem a parte educacional também, que é muito importante, que agora com a entrada desses sócios, como o Arthur Vieira de Moraes, que é referência máxima em educação aí no mercado de fundos imobiliários, e o Felipe Ribeiro, que é
Estão falando aqui no chat aqui da live, tá? Que tem gente que falou que só vai investir por causa do Arthur. Ah, né? E por causa da gente, e por causa da gente não. Assim, teve gente que falou que o Arthur até comentou aqui, falou assim, que responsabilidade é minha. É isso aí, Arthur. E por causa do Rodrigo Cardoso, ninguém vai fechar aí, não? Vai ser. E o Arthur só veio por causa do Rodrigo Cardoso. Claro. Então, detalhe importante, né? Com certeza. A parte educacional é uma que a gente quer explorar bastante, até porque estão surgindo novos produtos que nós iremos cobrir, como o FIA Agro. A gente já cobre, mas a gente quer cobrir com mais nível de detalhamento. Então, a gente vai ter cursos para atender toda essa gama de produtos que estão dentro desse ecossistema de fundos imobiliários, né? Nós temos também o marketplace, né, de research, né? Então, a gente não é exatamente uma casa de análise, mas, ao mesmo tempo, é mais do que isso, porque lá a gente ainda não tem o nosso research, mas nós temos casas de análise, são parceiras nossos, e aí você pode efetuar o download desses relatórios. E o legal é que a gente tem uma posição hoje, é a única plataforma independente de fundos imobiliários do Brasil. Então você vai ver lá casas de análise que uma vai estar falando assim, olha, compra esse fundo aqui, e a outra vai estar falando, não, vende esse fundo. Isso é legal porque gera debate. Exato. Né? E a gente não está... e a gente mostra, a gente não fala que é independente, a gente faz e a pessoa conclui que realmente a gente tem esse viés de independência que é muito forte. Né? Empodera o sócio do clube, né? Porque ele pode ver as avaliações diferentes e toma a decisão dele. Exatamente. Nós temos também uma coisa bastante importante, né? Uma das primeiras funcionalidades, quando nós criamos o Clube FI, foi o fórum, né? A gente lançou o Clube FI em 2015 e o fórum já funcionava desde o primeiro dia. Então a gente tem uma grande comunidade bastante engajada, que gosta bastante do produto. Então a gente viu que oferecer essa oportunidade para que essas pessoas possam também participar disso casa perfeitamente com o nosso caso, né? Temos também a parte de jornalismo, né? A gente lançou recentemente a versão beta, que já está rodando há uns 6 meses, se eu não me engano. Um pouquinho mais de 6 meses, mas ainda está em versão beta, sendo liderada aí com a repórter Luciane Miranda, que está fazendo um trabalho espetacular. Me falaram muito bem dela, assim. Eu ouvi muitos elogios a Luciane no mercado, de jornalistas amigos meus. Não, muito bom. E a gente está com o Clube F News, que é um site à parte que fornece as notícias relacionadas ao mercado de fundos imobiliários. Então, é um site totalmente desenhado para atender o investidor, de notícias, para atender o investidor de fundos imobiliários e também para irrigar tráfego para dentro do Clube FI, porque toda notícia está relacionada a algum fundo e quando você vai ler a notícia, você vai ver que fundo está relacionado nessa notícia. Quando você clica lá no fundo, já vai direto para a página do Clube FI com a ficha completa do fundo, enfim. Então, esse site de notícia é um site, vamos dizer assim, é um site expresso, para você ler rapidamente alguma coisa, um comunicado que saiu, mas que a Luciane faz uma leitura mais humana, porque às vezes os comunicados dos administradores possuem uma linguagem que às vezes é muito difícil de entender. Muito técnica, né? Muito técnica. Vamos dizer que é não convidativa, né? Traz uma resistência que pode desencorajar a pessoa a se aprofundar naquilo que ela Então a gente traduz esses comunicados de uma forma mais fácil do investidor leigo entender, porque eu sempre acreditei nisso, porque eu não sou um cara de mercado financeiro. Tá? Então eu me considero quase que um analfabeto no mercado financeiro. Só que com fundo imobiliário você consegue explicar tudo para a pessoa de forma intuitiva, sempre fazendo analogia com o mercado de imobiliário. Eu vou complementar, se eu puder, Paulo, porque não à toa a gente tem aí no centro desse nosso diagrama o nosso usuário e engajamento, isso que o Rodrigo deu vários exemplos de como funciona. Eu acho que é uma palavra que está sendo muito utilizada e perseguida por investidores e por empresas e pelas instituições financeiras de um modo geral, porque, assim, na nossa opinião, é a próxima fronteira que todos já estão entrando, que envolve a digitalização. Então, é como você consegue ter, dentro de uma plataforma, serviços, informações, conteúdo e, eventualmente, por que não, até educação, para você reter aquele seu usuário por mais tempo possível, porque é aquilo que ele está procurando. Ele tem fome de informação. E hoje tem muita informação descentralizada solta por aí e é difícil você saber para onde você vai com tanta coisa acontecendo. O que dirá quando a gente pensar em política e coisas afins, que fica muita coisa solta. E o clube, só para complementar,
hoje ele tem muito foco no chamado B2C, focado em nós, investidores, pessoas físicas, mas também tem um braço que atua e vai atuar cada vez mais forte também relacionados ao B2B, diretamente no ambiente corporativo, oferecer ferramentas, assinaturas, enfim, uma série de funcionalidades que também funcionam para corretoras, casas de research, parceiros, que a gente agora quer fazer com mais força, a gente vai contar um pouquinho já. Por exemplo, APIs, né? Que, exato. A empresa vai poder conectar com a nossa base para poder trabalhar essa base no site dela ou então em alguma outra atividade. Até porque o clube, só complementando esse último ponto, né, tem uma base relevante de pessoas físicas, né, e para os que são cotistas dos fundos imobiliários, desses gestores e dos, enfim, administradores de fundos, e para eles é muito relevante poder se comunicar com esses investidores, pessoas físicas, porque nos últimos anos, né, como a gente viu o crescimento dos CPFs, com todo o processo, crescimento da XP e outras corretoras levando esse produto para o varejo, o gestor tradicional de fundo imobiliário, enfim, óbvio, estou aqui generalizando, mas de forma geral, ele não está acostumado a se comunicar com 10, 15, 100 mil cotistas, né? Então, exato, o clube tem uma relevância para eles nesse sentido. Com certeza. Vale a pena mencionar, isso que você está falando é importante, porque não é só pessoa física que está ali. A gente explora só produtos para a pessoa física. Isso. Mas é muito importante para o gestor estar presente ali naquele ambiente, até para ele saber o que estão falando do fundo dele. Para você ter uma ideia, nós temos uma ferramenta chamada Espaço RI, que é um canal de comunicação entre o cotista e o gestor. Então, hoje, quase 40 gestoras já participam desse espaço, já estão lá dentro do Clube FI. Então, por exemplo, se você entrar na página específica de algum fundo imobiliário que participa desse do mercado RI, você vai lá na última aba, tem lá Espaço RI, e você consegue mandar a sua pergunta para o gestor, e ele vai responder ali mesmo dentro do ambiente do Clube FI, de forma que fique visível para todos os outros usuários, para eles também não ficarem recebendo a mesma pergunta o tempo todo. Vai criando quase que um FAQ ali em tempo real. Exatamente. E aí cria aquela situação que algumas plataformas conseguiram criar, que para a gestora é mais interessante. É como um marketplace, por exemplo, para o varejo. É mais interessante você estar no marketplace do que ter a sua própria loja, muitas vezes. Então, pode ser mais interessante para a gestora estar no Clube FI do que tentar fazer o canal dela, né? É uma forma super eficiente de falar com todo mundo, né? Hoje todo mundo está analisando o que é custo, rentabilidade em termos operacionais, e a gente consegue oferecer eles isso. Ficam focados só no que eles sabem fazer, que é fazer a gestão. E já que tocamos no assunto de CPFs, o que o clube tem perante a B3, por exemplo, eu não sei se isso está adiante, mas eu vou aproveitar aqui o nosso usuário, o nosso engajamento. Hoje a gente tem cerca de 20% dos CPFs que estão na B3 cadastrados em fundos imobiliários estão cadastrados dentro do clube. A gente está falando de cerca de 300 mil usuários, o que é bastante convidativo para o que a gente pretende explorar, não só olhando para esse mercado que a gente acabou de falar há pouco, que a gente pode endereçar, mas o que hoje já está na base, como o Fisman falou bem, que já está nessa oportunidade de oferecer os serviços que o clube possui. Uma vez que essa base que nós construímos foi de forma praticamente 100% orgânica, né? Então, com os recursos levantados, nós pretendemos grande parte dele em investimento em marketing pela primeira vez, né? A gente já teve alguns ensaios assim, mas agora a gente vai fazer de uma forma com muito mais grau de profissionalismo na área de marketing, que era o meu calcanhar de Aquiles, a parte de marketing. Então, eu só foquei no que eu realmente sabia fazer, que eu sou um cara de TI, e o que eu sei fazer é programar, e marketing eu não entendo nada. Então isso. Vamos contar agora para onde o fundo vai. Então vamos lá. Qual é o plano que vocês têm aí para os próximos anos e o que temos aí para frente? De uma forma que está numa ordem, de certa forma, cronológica, mas a gente tem hoje mapeado e já em andamento alguns desses pontos que a gente quis destacar para todos que estão nos assistindo. Então, o que a gente está chamando pelo tópico do Clube FI em seu estado da arte, o Rodrigo fez essa autocrítica, um pouco modesto, mas de fato focou e muito tempo naquilo que ele mais sabe, que é aperfeiçoar um produto que começou por ele mesmo, uma dor dele como investidor, é a gente aperfeiçoar o que hoje já está pronto. A gente gosta de falar isso.
O clube tem muito desenvolvedor, é uma empresa de tecnologia, mas no meu papel que eu quero complementar assim, a gestão com o Rodrigo, é no que já está à disposição do clube para a gente oferecer para o mercado. A gente brinca com o Rodrigo que uma das coisas que ele não pode mais falar é mostrar as ferramentas que nem sabe todo mundo conhece, porque não teve tanto marketing para oferecer elas, porque tem realmente um universo dentro do sistema muito legal. Então, com a nova diretoria, que aí falamos do Arthur, Felipe Ribeiro, entre o nosso CTO também, o Maicon, que é um craque que já trabalhou no clube e agora vem novamente para essa nova jornada. O Rodrigo falou muito bem de vendas e marketing como uma prioridade do que a gente vai usar e departamentalizar dentro da nossa empresa, expansão do time de tecnologia, que é naturalmente, e a plataforma que hoje é de SaaS ficar uma plataforma de SaaS full, o B2B ter a relevância que eu estava mencionando agora, o Rodrigo deu um exemplo que para a gente é bem marcante, os APIs, plugar a inteligência e dados do clube dentro das casas que tem essa necessidade. Acho que a Bloomberg gostou da nossa entrevista, que a gente começou dizendo que a gente quer ser a Bloomberg dos fundos imobiliários, mais do que qualquer outra coisa. Acho que deve ter agradado. Mas o Clube FI, seu estado da arte, em suma, fica dessa maneira. As novas ferramentas e serviços têm a ver com o aperfeiçoamento do Clube FI, que o Rodrigo falou bem, está em versão beta ainda. Eventos, podcast. Quer falar um pouquinho sobre essa parte, Rodrigo? Que eu sei que isso é especial para você. Exato. Assim, é muito legal esse trabalho que a gente vai fazer na parte educacional, né, de eventos. Que a gente recentemente nós implementamos lá no Clube FI o metaverso, né? No final do ano passado, com grande sucesso. E nós fizemos um evento piloto para ver se a ferramenta lá que a gente está usando aguenta, né? A gente fez um evento para 20 pessoas e todo mundo ficou maravilhado, porque realmente é uma coisa impressionante. Não é para substituir o presencial, mas é para complementar o presencial. Então a gente pretende atuar, fazer o primeiro evento no metaverso de fundos imobiliários da história. Então isso a gente vai anunciar em breve e isso já deve acontecer já no início na primeira quinzena do mês de junho. Tá? Então isso, eu acho que... Isso aí vai dar o que falar, hein? Vai dar o que falar. Olha, para você ter uma ideia, quando a gente fez esse meio que fechado só para os amigos, né? Depois que terminou o evento, eu fui ver lá nas redes sociais, estava todo mundo divulgando nos stories, essas coisas, né? E eu não tinha pedido ninguém para divulgar, mas como todo mundo fica impressionado com aquilo, porque realmente é uma coisa bacana, né? Mais uma vez, não é para substituir o presencial. A gente vai continuar com eventos presenciais, cursos presenciais, podcasts, mas o metaverso vai ser uma novidade aí que vai trazer um grau de relevância e imersão inédita aí para esse tipo de atividade. Para quem diz que não entende nada de marketing, é um ótimo marqueteiro. Tá fazendo a divulgação. Eu só estou falando a verdade. Mas nesse ponto, falando um pouco do Arthur, do Felipe, o que a gente está preparando nessa parte educacional, usando de meios mais modernos e vanguardistas, é também oferecer, e agora a gente está falando de uma gama de ensino, né? Uma curadoria, um trabalho muito bacana que a gente tem uma enorme admiração pelo que o Arthur vem fazendo, o Felipe Ribeiro na área de CRIs também e outros parceiros que dentro da casa hoje, o Thiago Otu, que a gente quer oferecer, é como um pilar para o clube, falando do que é hoje para frente, é realmente renovar os votos que o clube tem para esse mercado que a gente acredita muito, para a gente oferecer ainda esse ano uma gama de cursos, tanto para pessoas mais iniciantes, investidores que estão querendo acessar o mercado, quanto até para capacitação profissional daqueles que já estão e querendo entrar um pouco no FIAGRO, ou entender um pouco mais de CRA e CRI, enfim, ativos estruturados que a gente tem ali no próximo pilar. E a gente já tem uma estrutura pronta também, não só para fazer esses eventos junto com essas pessoas importantíssimas que entraram agora, como o Arthur e o Ribeiro, mas como a gente já tem toda uma estrutura pronta para a gente plugar em oferecer a nossa estrutura para parceiros que queiram também fazer curso. Então, por exemplo, a gente já está em conversas avançadas com uma pessoa que seria talvez uma das maiores referências em FIAGRO e está disponível para fazer o curso de FIAGRO dentro da nossa plataforma. Então isso vai ser muito legal, porque a gente vai poder explorar para vários outros mercados e também não só
fundos imobiliários, mas como também destrinchar. Então, por exemplo, curso só para mercado de galpão logístico, que galpão logístico funciona de uma forma, escritório funciona de outra. Curso só para fundos de shopping centers e por aí vai. Então dá para fazer, o céu é o limite aí nessa parte de eventos, a gente vai explorar de forma muito mais abrangente do que nós fazemos atualmente. E só para o último pilar ali, Paulo, se me permite, sim. O que o Rodrigo falou se encaixa perfeitamente. A gente deve até mudar de slogan, porque eu acho que virou necessidade, não é mais fundo imobiliário, é muito mais do que isso. Então, E não é um site, é muito mais que um site com também. certeza. Então esse slogan está defasado, já tem que mudar já. A gente está botando de pé um ecossistema de ativos estruturados, ativos imobiliários, mas ativos estruturados que aqui na nossa sopa de letrinhas começa com os certificados recebíveis imobiliários, CRAS, FIAGRO, FIP Infraestrutura, FIDIC. Então tem uma gama de nicho que é um mercado que entendemos o quanto que ele ainda é descentralizado a nível de informação, a exemplo dos CRIs. Rodrigo, a gente está falando hoje de mais de 40% hoje do mercado de fundo imobiliário lastreado em CRI. Mais de 40%, então. Isso é interessante porque quando você tem esse período de alta da taxa de juros, machuca muito o mercado de tijolo, o mercado tradicional de tijolo. As pessoas fogem de tijolo e vão para CRI, porque o CRI você consegue essa correção. Juros, né? Nos juros, ou você ganha na inflação, e é uma coisa imediata, né? Porque a pessoa está pagando a parcela e a parcela, quando é reajustada, não tem conversa. Você tem que reajustar, então você tem esse casamento é muito perto. No caso do fundo de tijolo, demora para acontecer. Você tem, às vezes, o repasse da inflação acontece, mas às vezes demora um ciclo imobiliário inteiro, né? Então, o mercado de certificados recebíveis é um dos que mais tem crescido atualmente e foi uma decisão muito estratégica e muito assertiva de ter chamado aí o Felipe Ribeiro, que foi a primeira pessoa também, não só o cara que mais entende desse mercado, pelo menos que eu conheço, como também o primeiro autor de livro de fundos de certificados recebíveis do Brasil. Interessante. Quer dizer, você ganha no juro alto e no juro baixo, né? Então, a gente pensou em diversificar bastante a atuação dos nossos negócios, porque mesmo se a gente ficar em fundos imobiliários e derivados, a gente consegue ter uma diversificação para qualquer cenário. Então, por exemplo, taxa de juros dispara, tá bom, CRI vai para cima. A moeda desvaloriza e o dólar dispara, tudo bem, o REITs vai para cima. Então a gente vai estar com uma gama de produtos de suporte, de cobertura, né, de informações desses produtos para qualquer tipo de cenário econômico que a gente possa vir a atravessar, que a gente sabe, né, Brasil sempre tem surpresas. No Brasil até o passado é imprevisível. Exato. É isso aí. E potencializado por essa segunda vertical aqui, que eles já comentaram de conteúdo, serviços, research próprio. Isso é um bom exemplo, porque o CRI ele é um pouquinho mais difícil de entender que o fundo de tijolo. O fundo de tijolo é bem mais fácil. Então, por isso que a parte educacional ela é fundamental para que a pessoa se sinta com o mesmo conforto de investir em CRI, o mesmo conforto de investir em tijolo, ter também com CRI. E, por fim, aí, temos aí, em cima disso, algumas projeções aqui conservadoras, né, que a gente tem aí de um crescimento bem expressivo aí nos próximos anos, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que no passado para o clube, para o Rodrigo botando a empresa de pé, tinha só um foco, claramente, até porque eu buzinava nele, está na hora de começar a pensar em investimento, e não, chega para lá que eu estou focado aqui em aperfeiçoar o que é produto. Então, foi uma empresa focada na produtização até onde se podia, os melhores serviços oferecidos. Não é à toa que é o principal do mercado. Exato. E de fato, brincadeiras à parte agora, marketing nunca como uma prioridade por falta de braço, por falta de priorização, porque estava na hora, e o total de acordo com o que o Rodrigo fez, em aperfeiçoar essa ferramenta. Então, o que o clube cresceu muito no passado foi justamente nessa palavrinha-chave que eu quis pontuar, que é tal do engajamento. Base de usuários, tempo de visita, enfim, paid views, que é chamado, e dentro desse ambiente que com budget, um orçamento bem baixinho, e a empresa foi crescendo.
Então agora chegou esse momento de profissionalização, de trazer os pilares com as complementariedades que Arthur, Ribeiro, o restante do time que a gente está trazendo faz, para a gente apontar para esse crescimento. Agora a gente olha para os econômicos de uma forma prioritária, no que eu puder ajudar fazendo isso, a gente vai. E aí a gente olha para um ano de 2022 mais 5 anos e realmente um crescimento que a gente acredita ser muito expressivo, porque na expressão que a gente sequestrou do inglês, são as chamadas frutas baixas que a gente consegue, sem muito esforço, ou pelo menos com menos esforço do que escalar uma árvore para pegar a fruta lá em cima, endereçar e girar essa chave, por assim dizer, para isso virar novos modelos de negócio ou complementares ao que a gente está fazendo. Então, dito isso, a gente tem essa curva, que é a curva de crescimento agregado composto, que ela é bastante relevante. A margem operacional da empresa, o EBITDA, tendo um potencial que eu vou até defender um pouco até mais do que esses 40% potenciais, porque uma das coisas que mais me cativa, o clube que está no mercado, ele converge com o mundo real, ele faz parte do mercado financeiro, é uma empresa 100% digital. O que antes ninguém se pensava em trabalhar digitalmente, veio a pandemia, todo mundo trabalhar distribuído, o clube faz isso desde que nasceu, todo mundo, toda a equipe distribuída até fora do país. Por ser uma empresa digital, modelo SaaS, no inglês Software as a Service, a gente está falando de margens potencialmente muito, muito elevadas, porque quando a empresa coloca suas engrenagens para funcionar no seu relógio, você não ter o crescimento de escala necessário na parte de operação, time, pessoas, enquanto o software está lá funcionando, o portal está tendo assinaturas e por aí vai. Então, essa margem ela pode ser, quem sabe, ainda maior do que isso. A gente está bem confiante como é que a gente persegue esse cenário. A gente acredita, e isso é uma ambição nossa, e assim a gente pretende executar, que a gente alcança mais de 1 milhão de cadastros dentro do clube, ali por perto de 2025, 2026, em meio, claro que a gente não pode prever o futuro, mas existe um histórico, uma média de crescimento que o mercado de fundos imobiliários /B3 está tendo, que a gente imagina que minimamente num caminho parecido, ou podendo ser até abaixo, a gente acredita que a gente está no caminho certo. Porque tem também a chamada taxa de retenção, que, de novo, quando você tem pouco marketing, é um grande desafio você se comunicar com a sua base. A taxa de retenção do clube precisa crescer mais e a gente está falando aí em uma taxa de retenção que é de 10%, e aí tem um contexto se isso é muito ou é pouco, mas é um número médio, que eu diria, não é um número muito alto. O clube alcança esse patamar que a gente está falando aqui, e ali nas últimas linhas, que está aqui do lado esquerdo, o chamado LTV, o CAC, e o LTV sobre o CAC, uma relação entre os dois. O LTV nada mais, nada menos é o tempo de vida, o valor que a gente consegue auferir ao nosso usuário pelo tempo de vida que ele está no sistema. Eu vou dar um breve exemplo. A gente vai contar o tempo médio que ele fica como assinante. No clube isso é um número interessante que está para lá, acima de 1 ano. E qual é o ticket médio do que ele está adquirindo. No nosso caso, a gente está falando basicamente de assinatura, e principalmente quantos serviços ou produtos ele adquire nesse período. A média do clube é assinatura e uma educação para cá e outra para lá, cursos desse tipo. Então, imagina o que a gente pode fazer com os craques que a gente está trazendo, as funcionalidades que a gente está prestes a anunciar. Isso vai aumentar. E quando a gente tem um número que pode alcançar mais de R$1.000, em contas de padeiro, que a gente é mais lúcido e conservador do que isso, mas se você pega como um WhatsApp ou um Instagram foi adquirido lá fora, é muito utilizando essa relação de quanto que esse usuário que até então o WhatsApps e o Instagram não fazia R$1 de receita pode valer no futuro. E o resultado, acho que todos devem saber que está por aí. Não tenha dúvida. E acho que somado a isso, um ponto que a gente falou no início, da independência do clube e que gera muito valor de equity para o clube ser independente, porque o fato é que o mercado está todo polarizado. Hoje, quem é relevante no mercado que não tem como sócio uma instituição financeira. Isso é verdade. E isso traz falando aqui agora numa ótica muito pura e simples de investimento, né? Isso traz uma barganha para os sócios do clube, para os investidores do clube, de, num eventual futuro, se fizer sentido fazer uma
uma operação, você ter um prêmio, né, Com certeza. no preço da ação, no valor da companhia. Com certeza. Méritos aqui para o nosso fundador e é realmente um dado estratégico que a gente pode explorar de uma forma bem interessante. E aí, só para terminar, falando do tal do CAC, que é o custo de aquisição de clientes, a gente tem, obviamente, nessa nossa projeção, momentos de saltos para isso, porque quando você sai de uma base quase zero de investimento, a gente vai lá para cima. E tem coisas boas aí vindo. Para quem conhece um pouco mais o Clube FI e viu a campanha dele de aniversário de 7 anos, o Brickcoin. Não foi aniversário de 7 anos, foi uma campanha. Foi uma campanha, desculpa, exato. mas tem algumas parcerias em andamento e estratégias que a gente vai trazer para justamente fazer essa aproximação do que é novo usuário para assinante. Bom, gente, tá chegando a hora de fazer o investimento, Rodrigo. Você vai fazer, tem que fazer o investimento. Eu já tinha esquecido. Tô brincando. Vamos embora, manda para cá. Deixa eu já colocar aqui. E agora, bom, o computador agora é seu. Você faz o login aí e... Acho que é importante passar para quem... Ou a galera ali do Arthur, se bobear, já entrou e já fez para garantir o deles, né? É bom. Mas para quem não sabe aqui, tem aí no link, ou vamos botar no chat, o link para Begin, tá, pessoal? Tem na descrição, gente. Se vocês entrarem na descrição, tem lá begin.info/live/SaaS. É só clicar lá, já vai cair já na página de oportunidades com a oportunidade aberta do E aí quem ainda não tem cadastro, se pode se cadastrar. Eu vou entrar aqui com a minha conta, a gente já vai... Ele tá aqui... Tá mostrando vamos... Ainda não. Ok. Ele tá logando, deixa ele logar primeiro. Não pode mostrar só pra não ver a senha. É verdade. Mas enquanto ele loga lá, vou tentar pegar um spoiler aqui para vocês de como estamos aqui de investimento que já entrou aqui. Legal. Vamos ver aqui. Cadê? Vamos lá. Tem uma oportunidade interessante aqui de conectividade, porque o meu Wi-Fi aqui é, enfim. Já foi. Tá aqui, ó. A última atualização, já R$300 mil investidos aqui em menos de 40 minutos. Opa! Nossa! Ó. Caramba! Tá bonito. Vendo? As nossas lives aqui são incríveis. Eu costumo falar que 100% do meu patrimônio está em fundos imobiliários, 100% do meu trabalho está em fundos imobiliários. Então eu sou 200% fundo imobiliário. Estou vendo que tem muita gente aí que deve estar... Tá nessa também. Tá nessa também. Muito bom. E aí, pessoal, acessou aqui Begin, clica na oportunidade de investimento do clube. Todas as informações que a gente passou, tá, para vocês estão aqui, tá, disponíveis no portal da Begin. Qualquer dúvida, nosso time, enfim, a gente está à disposição para falar com vocês. Vindo aqui... Tem o WhatsApp aqui no canto, aqui, tá, gente? É só clicar aqui. E, basicamente, clicou em investir. Lembrando, a Begin é uma plataforma regulada pela CVM, tá? Então todo esse investimento está sob o guarda-chuva da CVM, assim como os produtos que, né, fundos imobiliários, os CRIs e CRAs, enfim, são regulados. A Begin e o investimento no Clube FI aqui é um investimento regulado pela CVM. Então você declara o seu perfil de investidor, ok? E coloca aqui o seu investimento. Vamos lá, peraí. Vamos arredondar aqui para ficar bonito. Opa! Ó, e vamos passar de 10% aí em menos de uma hora, R$500 mil. Aí você bota o valor, concorda com os termos e... Aí gostei, hein? Pô, agora tô com vontade de investir também, mas eu não posso, né? Tô conflitado, né? Sempre pode comprar mais, Feita a sua reserva, pessoal, para garantir o seu investimento, aqui são os dados para você liquidar a operação. Tá? Vocês vão ter aqui os dados para transferência. É importante que essa transferência seja feita de uma conta da sua titularidade no seu CPF. Tá? Rodrigo, quem é o Fitbank que está aqui? O Fitbank é a nossa plataforma de liquidação, plataforma financeira, parceira da Begin, tá? Mas quem é o Fitbank? Quem é o dono do Fitbank? JP Morgan. Banco JP Morgan é um dos principais sócios do Fitbank. Tá? Então a gente usa eles para fazer as liquidações das operações que a gente roda dentro da Begin. E por que precisa ser de uma conta do seu CPF? Porque no momento que você se cadastra na Begin, a gente abre uma conta sua sem custo nenhum
a gente abre uma conta sua no Fitbank para poder conciliar a transação, ok? Então você só garante o seu investimento depois de fazer a reserva, faz a TED, faz o Pix, a TED, enfim, para garantir o seu investimento em até 2 dias aqui da reserva. Feito isso, depois que a gente fechar a operação, vocês podem ir aqui em Meu Portfólio e vocês têm como acompanhar todos os investimentos que você realizou pela Begin. E para os investidores, né, de cada negócio, você vai ver aqui nos relatórios, a gente vai periodicamente fazer webinars de atualizações, enfim. Vocês podem ver aqui os relatórios com os resultados das companhias periodicamente. E é importante, assim, só tem acesso a essas informações quem investir. Exato. Porque nós estamos falando... É diferente, por exemplo, da Petrobras, que aí os relatórios trimestrais estão lá abertos para todos, porque é uma empresa listada, uma empresa SA, pública e tudo mais. Exatamente. Aqui não, tá? Então assim, só tem acesso. E aí é que é legal, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes, que é uma oportunidade para quem é sócio do clube se tornar sócio do clube para valer, verdade, né? Exatamente. Literalmente. Eu ia tocar nesse assunto. O censo, e já vai pelo nome, né? Fazer jus do bom nome que a empresa leva, que é um clube, e o censo de comunidade que o Rodrigo conseguiu construir com o time dele, da gente realmente ter parado para pensar. Eu e o Fisman já se conhece de outras operações e fez muito sentido. E esta, para quem tiver curiosidade, foi a nossa primeira opção, pensando em como é que a gente une o ótimo, né? A vontade, como é que fala o ditado? A fome com a vontade de comer, Isso. Literalmente. Então, uma rodada que a gente já tinha iniciado e agora com a Begin, aproveitar quem está dentro, claro, do clube e quem também está fora. Uma forma muito legal de você conhecer esse mercado já participando de uma empresa que tem aí os 200% de pessoas investidas no mesmo segmento. Então, quando a gente anunciou ontem a entrada do Arthur e o Felipe Ribeiro, teve vários comentários lá no YouTube, inclusive pessoas mandando mensagens para mim em privado, falando, se eu pudesse, eu seria sócio do Clube EFI também. É verdade. Aí eu fiquei quieto, eu falei, olha, legal, obrigado. Tá aí não podia falar nada agora. ainda, então não podia. Tem que procurar depois pode... e direcionar para o site da Begin. Então eu sempre, claro, mencionar que não é só o assinante ou o cadastrado no Clube EFI. Qualquer pessoa que viu essa apresentação pela primeira vez, nunca tinha ouvido falar do Clube EFI, também pode participar, caso faça sentido, né? Então todo o material aí está aí no site da Begin, né, para mais detalhamentos, né? Então tem muita gente que antes de investir vai querer ler mais, vai perguntar mais e eles vão estar à disposição aí para tirar todas as dúvidas necessárias. Ou seja, quem quiser diversificar em imobiliário, você pode investir em fundo de tijolo, pode investir em fundo de CRI e pode investir no Clube FI. Exatamente. É isso aí. Ficar longo em todas as pontas. Então, a gente já 3 acima, né? A gente já tem 500 mil, a gente vai divulgar para valer a partir da sexta-feira. Então, daqui a pouco a gente... Ou seja, quem tá vendo a live corre, porque depois de sexta-feira os sócios do Clube FI vão vir com tudo. E aí perdeu. Exatamente, galera. Lembrem da quantidade, 1/3 da base de investidores de fundos imobiliários está no clube e vai receber essa informação, né? Oficialmente é hoje, mas né, com todas as campanhas ali do clube, como o Rodrigo falou, vai acontecer só na sexta. Então quem está aqui assistindo, garante já a sua reserva, entra ali no site da Begin e faz como eu coloquei. E eu queria reforçar um último ponto para vocês, assim, porque já investi em muitos negócios, já vendi muitos negócios e o que faz muita diferença é o time que está envolvido e o skin in the game. A gente falou pouco aqui da história de quem está aqui com a gente na mesa e dos outros que vieram para o time, mas eu queria reforçar, assim, quando o Rodrigo fala que ele está 200% em fundos imobiliários, é porque, cara, esse cara aqui, né, que é um programador, convenceu a família dele de vender os imóveis para comprar fundos imobiliários lá atrás e se deparou com um mercado que era uma selva, literalmente, né? Não digitalizado, mato, né? Exato. Falou, como é que eu vou acompanhar isso daqui? Como é que eu vou ver? E ele falou, não, vou montar um sistema para me atender. E isso virou o que virou. Né? Feito do investidor para o investidor. Exatamente. Porque o Clube EFI ele era uma aplicação desktop
que eu desenvolvi que ficava instalado no meu computador. Sensacional, sensacional. E essas são as histórias de sucesso que a gente vê das grandes empresas. Esse clichê que todo mundo fala, que quando você faz o que você ama, você dá certo, é um clichê que é verdadeiro. De fato, isso acontece. Porque se fosse algo que eu não teria muita vontade de fazer, estaria feito de forma forçada, eu não ia ter sucesso, porque eu ficava assim de madrugada, aliás, eu fico ainda de madrugada fora, programando, me divertindo, porque é um negócio, acho que eu me sinto a pessoa que tem o melhor emprego do mundo, porque programação, acho super legal, tecnologia e esses investimentos aí que transformou a vida financeira aí da minha família, porque imagina, a gente tinha imóveis classe B, salas comerciais com inquilinos extremamente problemáticos e nós mudamos para uma diversificação muito maior com shopping, com prédios de vidros espelhados na Faria Lima, inquilinos de altíssima qualidade, isentos de imposto de renda, eu costumo dizer que também isentos de dor de cabeça. Tem essas duas isenções também. Porque certeza. O gestor que se vira lá com os problemas lá que pode vir a ter. Mas é bem menos problema do que você ter inquilinos de imóvel classe B que traz muito mais contratempos. Bom, a gente já chegou aqui no nosso limite aqui de tempo, né? Mas acho que tem muita coisa. Se a gente pudesse aqui ficar, a gente ficaria a noite toda. O papo tá ótimo. O papo tá ótimo, mas aqui tem água, então a gente quer tomar uma coisa que não pode passar no YouTube, senão o YouTube tira o nosso vídeo do ar. Então você que está aí acompanhando a live, você que entrou depois que a live já aconteceu e está assistindo, então o link para acessar a oportunidade está na descrição do vídeo, você pode clicar lá e acessar, você já viu como é que faz, como é simples fazer. Faz o seu investimento, estuda lá os detalhes da operação, acesse o Clube FI, faça o seu cadastro no Clube FI para conhecer também esse mercado. Tá? Acompanhe aqui o nosso YouTube. Quem está interessado em fundo imobiliário, hoje é terça, amanhã, quarta-feira, temos novidade no nosso canal também. Tá? Vocês vão ver teremos o professor Arthur aqui no Além da Bolsa amanhã. No nosso canal no YouTube, então também você tem mais uma oportunidade para assistir. E não bobeia, faz o seu investimento o quanto antes. Tá? A gente aqui da Beguin, eu sou o Paulo, editor de conteúdo da empresa, eu também tenho o melhor emprego do mundo, que é trabalhar na Beguin. Maravilha. Tá? Obrigado. Todo mundo aqui tem o melhor emprego do mundo. E até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Obrigado, gente. Boa noite a todo mundo. Boa noite a todos.